Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a pastora Sidneia, Ministério Palavra Viva. E eu quero agradecer a Deus por você estar aí mais uma vez conosco no nosso canal e quero te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo à nossa família. E se você gostar dessa palestra, já deu o seu joinha aí, já deu o seu ok e permita com que o Senhor fale com você neste momento, porque eu creio que a promessa dele é sobre o povo que nele crê, que nele confia. E eu quero neste momento declarar a palavra de Deus, onde nós sabemos que foi nos destinado heranças, promessas de bênção, e as bênçãos nos alcançam. Mas esse tema de hoje é um tema dando sequência do que nós falamos, já colocamos na primeira palestra, você já deve ter visto, e hoje então é a segunda palestra sobre bênção versus maldição. O que é bênção? O que refere a bênção? É tão gostoso quando nós somos abençoados, é tão bom ser abençoado, mas de onde vem a bênção? É importante a gente entender o significado dessa palavra bênção. O termo da palavra bênção no hebraico é barak. Barak. Esse termo no hebraico, ele representa uma total submissão a alguém superior, alguém de nível elevado. Então, a bênção ela vem de alguém superior, de alguém elevado. Ou seja, esse termo do hebraico barak, que tem a raiz o seguinte significado: ajoelhar-se, submeter-se, honrar um superior. Assim sendo, quem quer a bênção precisa manter um relacionamento com quem libera a bênção. Então, a bênção ela difere do maior para o menor. E é possível ter a bênção e ao mesmo tempo viver uma vida fora dos padrões divinos? Impossível. Não tem como eu ter a bênção sem ter comunhão com Deus. Não tem como eu ser abençoado se primeiro eu não tiver ligada com Ele. Por que então bênção versus maldição? Por que a maldição ela se lastra? Porque a maldição então perpetua e vai de gerações a gerações, mas a bênção também. A bênção, quando ela nos alcança, ela vai também sendo delegada para filhos, netos, bisnetos. E é sobre isso que nesse momento eu gostaria que você ficasse atento no que a palavra de Deus diz, mencionando a respeito da bênção e da maldição. Então, é uma grande coerência nossa sabermos que queremos a bênção, mas não queremos a presença de Deus, não queremos um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que se atentarmos e ouvirmos o Senhor, o nosso Deus, bendito serás. Nós seremos benditos no campo, seremos benditos em tudo que fizermos, se atentarmos e ouvirmos a voz do Senhor. Então, quando esse termo barak, que vem do hebraico, ele quer dizer que eu preciso ter uma referência de quem é o que me abençoa, quem é o abençoador, quem é que libera, de onde libera, qual a fonte que vem a bênção. E dentro disso, então, lá em Deuteronômio 28, no versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Moisés diz ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu estou lhe dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor e Ele lhes dará todas estas bênçãos. E ali então ele começa a mencionar as bênçãos que seriam derramadas, acrescentadas
né, sobre aqueles que nele crê, aqueles que obedecem, aqueles que sabem quem é o abençoador, que sabe de onde provém a bênção. Então, a palavra de Deus fala que a bênção ela nos alcança. A obediência nos leva a sermos abençoados. O princípio do temor, da sabedoria é ter aliança com o Senhor. Então, por que a maldição? A maldição é toda quebra de aliança. Toda vez que o povo de Israel quebrava a aliança, todas as vezes que o povo quebra a aliança, então, traz sobre o povo uma falsa identidade de uma falsa bênção, porque na verdade o povo não está debaixo da bênção, estamos debaixo de maldição, porque não temos uma aliança com Deus, porque não queremos saber de aonde estamos prostrando. E então, a bênção ela é decorrida da obediência, ela é decorrida da medida que você tem essa aliança verdadeira com quem é superior a você, com quem é acima de você. E nesse momento, então, quando nós entendemos, lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus fala assim: os nossos antepassados pecaram e não existem mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Pastor, então existe maldição hereditária, pastor? A senhora está dizendo que muitas vezes estamos debaixo de uma influência de maldição hereditária? Sim. Por quê? Porque na verdade, quantos antepassados não tiveram aliança com Deus? Quantos dos nossos antepassados não tiveram esse relacionamento com Deus e fizeram então com que isso trouxesse a repetição do pecado, a repetição da maldição? E aqui em Lamentações, então, a palavra de Deus fala que os nossos antepassados pecaram e que hoje nós sofremos por causa destes pecados. Então, quando a palavra de Deus diz lá em Êxodo, no capítulo 20, o Senhor diz que a maldição dos pais é visitada nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem ao Senhor. E o que é aborrecer ao Senhor? É não fazer a sua vontade. Todas as vezes que nós não fazemos a vontade de Deus, nós aborrecemos ao Senhor. E o que é então confessar o pecado? Quando nós dissemos, eu confessei os meus pecados, mas eu não abandonei, eu continuo dando direito legal, eu continuo debaixo de uma influência. Porque enquanto não há um arrependimento, e o que é o arrependimento? Eu ter consciência daqueles atos trazem peso sobre a santidade de Deus. Ou seja, os meus atos pecaminosos trazem dor, trazem referência e tocam na santidade de Deus. Então, enquanto eu não sinto isso como um ato que o que eu pratiquei e o que meus antepassados praticaram trouxeram sobre a santidade de Deus, violaram a santidade. E isso é arrependimento, é eu trazer essa consciência dentro do meu espírito e dizer: os meus antepassados violaram isso com o meu Senhor, os meus antepassados quebraram uma aliança com o Senhor, os meus antepassados mancharam a santidade com Deus. E eu hoje posso pedir perdão. Pastora, mas eles já morreram, já não fazem parte mais. Vai mudar alguma coisa? Com eles mais nada, mas a partir de mim sim. A partir de mim eu posso fazer uma geração transformada. A partir de mim eu posso começar uma nova história. Por meio do que o sacrifício de Jesus foi feito na cruz. Então, a palavra de Deus, ela refere muito bem clara quando se trata a respeito de maldição. Nós vamos ver aí a maldição quando Noé, ele fala sobre Cã. Ele fala que Cã seria maldito e seria escravo. E Cã e toda a sua geração se tornou maldito, tornou escravo, né? Cã foi amaldiçoado. Então, trazer essa confissão aos pecados dos nossos antepassados é trazer arrependimento verdadeiro. Quando a palavra de Deus diz em Levíticos 26, 40, 42, diz assim: olha, mas os descendentes de vocês confessaram os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram às minhas ordens.
fazendo com que eu ficasse contra eles, os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó, com Isaac, com Abraão e lembrarei também da terra prometida. Deus é Deus geracional. Deus é Deus de bênção. Deus, ele liberou a bênção sobre Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência. Deus é Deus que liberou sobre a minha vida e todos os meus descendentes. Mas o que é a maldição? A maldição é quando alguém na minha geração quebra aliança com Deus. Ali então, ele levanta novamente uma maldição que foi tomada, ligada novamente, até que outro se levanta, prontifica a fazer o ato de arrependimento, de confissão de pecado. Pastora, mas lá em Êxodo, quando o Senhor fala ali, ele está falando da idolatria, para não se postrar, para não adorar. Tudo bem, era sobre a idolatria, mas lá em Oséias, a palavra de Deus também confere que a idolatria é chamada de prostituição. E o que é prostituição? Prostituição é tudo aquilo que você tem fora do casamento, tudo aquilo que você faz com as práticas que Deus não agrada. Então a prostituição é ter vários deuses, é ter vários senhores. Então todas as vezes quando nós não temos uma aliança com Deus, nós nos prostituímos. Nós temos outros deuses e isso é quebra de aliança. Isso é levantar maldição sobre as descendências, sobre a geração. Então, a maldição, ela é muito simples de identificar. Ela é muito fácil de identificar. Como que eu identifico, por exemplo, na minha geração, mortes estranhas? Todo homem morre com a mesma doença, ou seja, uma doença de coração, mortes repetitivas. Estranho isso, né? Então, pode ser